O que nós temos visto nesse processo aqui, né, nós já falamos disso várias vezes, mas eu queria repetir aqui porque é muito importante, é que, na teoria, tem predominado a ilusão de que basta que você inscreva aí um candidato à presidência da República e os problemas do Brasil, problemas como esse, né, a ameaça dos generais contra toda a população, contra a esquerda e tudo mais, seriam resolvidos simplesmente pela manifestação popular colocando uma cédula na urna no dia da eleição. Tá? Então nós temos que combater mais uma vez esse tipo de pensamento. Essa semana aqui eu estive numa entrevista no 247, né, queria até agradecer o convite, né, do Leonardo Atush para participar da entrevista. E durante a entrevista surgiu a ideia de que é espantoso que a burguesia brasileira, vários setores aí que deram o golpe, eles não tenham apego à democracia, né? É um pensamento bastante comum. Muita gente acha que, à medida que o país ingressou, não diria num regime democrático, porque isso, numa grande medida, é apenas uma ficção, mas num regime de eleições, de relativa liberdade de imprensa e tudo mais, né? Um determinado pacto político que permitia a transição de poderes por meio da via eleitoral. Isso daí havia resolvido o problema da democracia no Brasil de uma vez por todas, né? Então, eu queria aproveitar essa ideia, que me pareceu interessante nessa entrevista, para desenvolver o seguinte raciocínio que eu acho que muita gente não leva em consideração. A burguesia brasileira, essa burguesia que deu o golpe, quer dizer, os setores mais poderosos, mais ricos da burguesia brasileira, que são associados ao capital estrangeiro, ela nunca foi democrática. Não é que agora ela não é democrática. Ela sempre foi, inclusive, profundamente antidemocrática. Por exemplo, a burguesia, todo mundo sabe, apoiou durante um longo período a República Velha, que era um regime extremamente autoritário, ditatorial, apesar das formalidades eleitorais. Todo mundo conhece, né? Todo mundo estudou na escola a instituição da eleição de bico de pena, onde a pessoa assinava a ata lá por milhares de votos e pronto. Era meio assim que um voto de liderança, né? O povo ia votar, mas a eleição era feita nos quartéis generais dos partidos republicanos, dos coronéis de cada estado. A burguesia participou, ainda que timidamente, porque a gente sabe que não foi iniciativa dela, a derrubada da República Velha. Nós vimos que foram setores de classe média, a começar pelos militares, né, que levaram adiante a derrubada do regime da República Velha. Depois se juntaram aí setores da oligarquia que estavam profundamente descontentes, principalmente a oligarquia do Rio Grande do Sul, né, que promoveram um levante armado para derrubar a República Velha. A burguesia brasileira, do Rio de Janeiro, de São Paulo, o pouquinho que havia em Minas Gerais, ela se juntou ao poder constituído, porque, logicamente, o poder é muito importante, e eles deram um rumo direitista para o desenvolvimento da República Nova, a partir de 1930. Foi a burguesia que organizou o fascismo brasileiro como defesa contra a organização do movimento operário, o integralismo, né? E depois foi a burguesia que apoiou o golpe de Estado de 1937, que estabeleceu no Brasil o Estado Novo. E de lá para cá, essa burguesia, esse setor da burguesia mais dominante, ele se manteve sempre numa posição
antidemocrática, nunca foi partidário de nenhuma posição democrática. A burguesia apoiou a ditadura militar integralmente, profundamente, né? A ditadura militar brasileira não era uma ditadura dos latifundiários e tal. A ditadura militar brasileira era uma ditadura da classe burguesa brasileira e da burguesia estrangeira imperialista. A burguesia aceitou a liquidação da ditadura militar porque não tinha outra alternativa, né? Todo mundo viu os órgãos de imprensa aí apoiando a ditadura até o último momento, né? Na campanha das diretas é famoso, mesmo quem não viveu aquela época sabe que a Globo apresentou um dos maiores atos da campanha da direta como sendo uma comemoração do aniversário da cidade de São Paulo, né? Eles fizeram o possível e o impossível para derrotar uma mera emenda que previa a eleição presidencial. Eles fizeram de tudo para dar continuidade à ditadura, para consolidar um regime onde, embora se tivesse uma aparência democrática e eleitoral, o partido da ditadura continuaria governando por décadas a fio. Eles fizeram de tudo. Finalmente foram obrigados a aceitar a dissolução da ditadura na maior parte, apesar de que eles inscreveram a intervenção das Forças Armadas na Constituição, que hoje fica suspensa, né, acima da cabeça de toda a população brasileira como uma ameaça muito grande, e permite, inclusive, ao chefe das Forças Armadas inventar uma nova cláusula constitucional, a partir de uma interpretação capciosa dessa cláusula que nunca deveria existir, de que as Forças Armadas ela têm uma missão supra-institucional. Se o país, na consideração, logicamente, deles, militares, estiver sendo ameaçado, eles têm a obrigação de intervir, porque eles servem à pátria. Quem que é a pátria? Não é o povo, são eles, em última instância, eles que julgam quem é a pátria. Quer dizer, a burguesia brasileira nunca teve nada de democrático. Ela aceita a democracia, entre aspas, né, como um expediente tolerável, embora não desejável, né? Nós temos que entender aqui que a ditadura militar brasileira, apoiada pela burguesia, ela durou de 1964 até 85. Foram 21 anos de ditadura. Isso é uma ditadura de grande duração, ao estilo da ditadura do Stroessner no Paraguai, ao estilo da ditadura do Franco na Espanha, do Salazar em Portugal. Quer dizer, um governo que efetivamente representava os interesses da burguesia. Então, a burguesia brasileira não tem compromisso nenhum, absolutamente nenhum, com nenhuma democracia. Inclusive, eles trabalham ativamente para acabar com todos os direitos da população. Qualquer pessoa pode ver nas declarações dos representantes dessa burguesia, nos partidos burgueses e outras organizações, como o pensamento dessa gente é um pensamento profundamente fascista. A ideologia de que tem que matar o bandido. Quem que é o bandido? Parece que existe uma camada especial da população que são bandidos. Na prisão são quase 1 milhão de pessoas. Se todos esses daí são os bandidos, considerando-se que a prisão normalmente consegue deter, digamos assim, conter apenas uma minoria das pessoas que passam por cima da lei, então nós temos aí muita bandidagem no Brasil. São milhões e milhões de pessoas. Se acrescentar o problema da corrupção na bandidagem, até os fascistas teriam, a maioria deles, esmagadora maioria, senão a totalidade teriam que ir para a cadeia. Então, quer dizer, eles têm uma ideologia fascista, de que tem que matar a população na periferia, de que a população não deve ter... Tem muitos direitos, eles falam, né? Tem uma bobagem que é dita frequentemente, que é assim, a Constituição de 88 deu muitos direitos, mas poucos deveres. Ora,
na ideologia da burguesia fascistoide brasileira, a Constituição deveria ser uma espécie de campo de concentração jurídico para controlar o povo. Mas a realidade é que uma Constituição ela tem que servir como uma camisa de força para o Estado. Por isso foi criada a ideia da Constituição. A Constituição foi criada para coibir os abusos e desmandos do poder estatal e não do povo. Então, na Constituição, não tem que ter dever nenhum da população. Na Constituição tem que estar estabelecidos os direitos do povo para não ser esmagado pelo Estado. O Estado é uma máquina poderosa de opressão. Se você fica à mercê do Estado, você vai ser esmagado como um inseto. É isso que vai acontecer. Daí a ideia de que tem que haver uma Constituição que estabeleça quais são os limites da ação do Estado contra o povo. Esse aqui é o problema-chave. Então, a burguesia, ela não tem nada de democrático. Acreditar numa coisa dessas é acreditar num conto da carochinha. O que permite, né, que determinados direitos democráticos vigorem é o fato de que uma parcela da população tem força para impor aquele direito. Se não tiver força para impor aquele direito não vai existir. De um modo geral é assim em todo lugar, né? Ninguém vai dar nenhum direito de graça. Mas em vários países essa relação de força já está estabelecida historicamente. Determinadas coisas, setores da população não vão aceitar, vão criar uma crise muito grande. Aqui não. Aqui tudo tem que ser defendido palmo a palmo, minuto a minuto, diante da situação. Caso contrário, você não tem nenhum direito, nada de nada. Essa aqui é a realidade. Porque se não fosse assim, se houvesse realmente um regime de Estado de Direito, não tinha tortura na maioria das delegacias brasileiras. Não tinha o assassinato em massa pela PM. Não tinha esses presídios monstruosos que tem aí. Tudo isso daí mostra que não há Estado de Direito nenhum. E que o Estado de Direito que se consegue, o direito, né, o Estado não tem, mas o direito que se consegue é um direito pontual que é conseguido a partir de uma determinada relação de força.